Fala, Kaique. Boa noite, tudo na paz? Consegue me escutar bem aí? Cadê a Bárbara? Convidei. Fala, Jorge. Tudo na paz aí também? Como é que vocês estão? Como é que tá o áudio aí? Vou organizar aqui. Esperar a Bárbara entrar. Entrei mais um pouquinho antes para ver se o pessoal vai entrando, porque ela tem mentoria às 8 e eu também tenho. A gente vai ver se começa rápido, né? Deixa eu ver, chamar o WhatsApp aqui. Entra. Só um minuto. Deixa eu convidar aqui. Aqui, pronto. Opa, boa noite, Oiê, Bárbara. Joia, boa noite, tudo jóia e você? tudo ótimo. Ah, que bom, boa noite, pessoal. Fala, Paulo. Boa noite, Eric. E aí? Marinho, Rafael. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal entrar aí, né? Eu falei para eles que hoje não pode enrolar, você tem mentoria às 8, eu também tenho. Não pode passar do horário, né? Isso aí, a minha mentoria é 8h30. Eu consegui ter uma brecha aí, mas a gente tem que ser É, objetivo, né? senão ninguém aguenta. Ó, Ó, mas eu tô aqui com cola, viu, Pablo? eu também. Pra lembrar de tudo, porque tem lei, tem coisa que eu vou indicar aqui para vocês lerem depois também. Então eu tô com a minha colinha aqui. Normal, não tem como fazer live sem cola não. Eu tô com o monitor Pois aberto é, aqui atrás também. exatamente, isso aí. Deixa eu falar, é só avisar no meu grupo do WhatsApp lá, que a gente tá online. Peraí. Às vezes o pessoal esquece. Pessoal, quem não mandou pergunta na caixinha por algum motivo, não viu os stories, tem a interrogação aqui, tem uma caixinha direto no Instagram. Então quem tiver dúvida pode mandar direto aqui. Deixa eu só mandar o link aqui, já pode. Boa noite, Isis, tudo bem? Seja bem-vinda também. Acho que a gente pode começar já, né? Vamos lá. Boa noite, Juan. Então, gente, o motivo dessa live aqui foi o qual? Eu comecei a falar um pouco sobre empreendedorismo, né, sobre a minha experiência, sobre como eu trabalhei como engenheiro e agora como empreendedor na área de impressão 3D, seja uma empresa de engenharia ou na parte de decoração. E eu até tenho MEI, já tenho um pouco de experiência, mas assim, acaba que a gente não consegue passar tudo, né? Porque a gente não sabe, né? E eu pensei, eu preciso de chamar alguém que seja da área, né? Que possa ajudar a gente. Então, a partir daí, veio a ideia de convidar a Bruna, né? Porque ela é contadora Bárbara. e, nossa, eu tô vendo aqui, não tá muito louco, desculpa, Bárbara. E aí eu convidei a Bárbara para ajudar a gente, porque, né? É ela que vai poder dar as respostas que vocês querem. Porque aparece pergunta para mim, Bárbara, que eu também não tem como saber, né? Claro, tem que chamar alguém que sabe, né? Não tem jeito. Então é isso, Bárbara. Seja bem-vinda aqui ao Instagram. Você já sabe um pouquinho mais ou menos de impressão 3D, né? Você já conhece o Hugo, né? Então acaba que você vai poder ajudar bastante a gente. Então a live hoje é sobre isso, no empreendedorismo. Eu fiz uma live sobre semana passada. O objetivo de hoje é para o pessoal que quer, igual você falou, se formalizar, né?
nota fiscal, o pessoal tem muita dúvida com o KNAI, com o NCM, como é que tira a nota fiscal, questão também de serviço que eu te falei, nota fiscal de serviço e não de produto de produção. Mas é isso. Então, você apresenta para a gente, fala sobre o que você faz, sobre a sua empresa, qual que é assim, o seu nicho mesmo. Agora a palavra é sua. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Espero ajudar vocês. O meu nome é Bárbara, eu sou contadora, sou especialista em contabilidade tributária e sou sócia na Custom Contabilidade. Então, na Custom a gente tem uma pegada de falar de contabilidade de uma forma simples, para ajudar mesmo os clientes, os seguidores. Então, assim, a minha linguagem vocês vão ver que é simples e lá na Custom também eu sigo essa linha. Então, assim, quero ajudar vocês e contem comigo para o que vocês precisarem, mandem as dúvidas aqui. Se quiser também me procurar depois para a gente trocar uma ideia, fiquem à vontade, estou aqui para ajudar mesmo. Estou aqui com uma cola, porque o universo da impressão 3D não é um universo tão simples assim, tributariamente falando, mas eu espero dar aí um norte para vocês sobre como se formalizar e como começar a empreender. Vamos lá, bora começar. Tá. A gente separou umas perguntas que a gente achou interessante para seguir no ambiente de raciocínio, né, Bárbara? Então, a primeira coisa, assim, como que a pessoa que está seguindo a gente aqui, que tem a sua impressora, por exemplo, comprou impressora 3D agora, muita gente está nessa parte, né? Às vezes tem um emprego, né? Também é um problema, né? Em relação a direito, tal, que perde ou não. E assim, como que a pessoa começa um negócio? Em questão das implicações e dificuldades. O que você pode resumir para a gente? Então, eu aconselho que quando você compra aí uma impressora, quando você está começando a pensar em atuar na área, eu sugiro que você tenha um CNPJ. Por que ter um CNPJ? A tributação na pessoa física, ela é muito mais cara e muito mais morosa, muito mais difícil. Então, assim, a gente vê que uma pessoa física, quando ela ganha e acima de 4.500, ela já está pagando um percentual de imposto de renda de 27,5%. Na empresa, ela vai pagar 6%. Só que, se ela quiser abrir uma empresa, ela ainda tem a condição de ser MEI. Então, com o CNPJ e sendo MEI, você vai economizar muito mais. Então, eu indico que você comece com o CNPJ por ser mais simples. Agora, você até poderia começar como pessoa física, mas aí tem que lembrar de emitir recibo, fazer carnê-leão, fazer a declaração de imposto de renda. Essas coisas todas são muito difíceis no início. Então, eu indico que você tenha um CNPJ para começar a vender e prestar também esse serviço. Então, o CNPJ é o melhor. E dentro do CNPJ, eu indico que você abra um MEI, se você não tiver nenhum impedimento de ser MEI. Certo. Em relação ao MEI, eu acho que eu vou até já perguntar. Teve uma pergunta, eu vou aproveitar a lógica para a gente não esperar chegar no final, que é o seguinte, o pessoal pergunta o que é o problema de você ter CLT e ser MEI quando você é mandado embora, qual direito que você tem, qual direito que você perde, como é que funciona essa questão? Porque assim, desculpa, porque muita gente trabalha, eu vejo que muitas pessoas que me seguem trabalham e têm essa renda extra, então é um problema que acontece bastante, pelo que eu entendi. Entendi. O que acontece? Não existe nenhum impedimento de você ser CLT e não poder ser MEI. Você pode ser CLT e ter MEI sem problema nenhum. O que você tem que pensar é o seguinte. Se você é contratado numa empresa como funcionário, como CLT, e vai abrir uma empresa, um MEI, com a mesma atividade que você exerce, então vamos dizer que você trabalha aí numa empresa, numa indústria, mexendo com impressão 3D. Aí você vai abrir um MEI também para fazer impressão 3D. Você precisa avisar o seu empregador, porque você está podendo criar uma concorrência com essa empresa. Se você não avisa, esse empregador pode até te mandar embora por justa causa. Então, se você já trabalha no ramo de impressão 3D e vai começar também a abrir, a fazer essa atividade no MEI, avise o empregador para você não ser mandado embora por justa causa. Agora, vamos supor que você é CLT em outra área, não tem nada a ver com impressão 3D e você quer começar um negócio agora de impressão. Não tem problema, só que você tem que ficar ciente que, se você for mandado embora, quando você é mandado embora, você tem direito ao seguro-desemprego. E esse seguro-desemprego pode não ser concedido para você por você ter um MEI aberto.
Porque o Uhum. seguro-desemprego, ele é concedido para as pessoas que não têm renda. Ou seja, a pessoa que perdeu aquela renda do CLT e precisa agora de um apoio do governo. Agora, se você Uhum. tem um CNPJ, você não precisa desse apoio. Então, o seguro-desemprego é negado. Só que já existem alguns MEIs que, quando comprovam que com o MEI não ganham mais do que um salário mínimo, conseguem reverter e ter acesso ao seguro-desemprego. Então, assim, foi negado. Leva lá, comprova que você não ganha mais de um salário mínimo, ou seja, 1.100 através do seu mês, e aí provavelmente você vai ter o seu seguro-desemprego liberado. E perguntaram também, na verdade, na pergunta eles afirmaram o que você falou e perguntou quanto ao fundo de garantia. Esse direito perde? Como é que funciona? Não, não, não. O fundo de garantia você tem direito normalmente de sacar. Fundo de garantia, a rescisão, é tudo normal. A única questão é em relação ao seguro-desemprego, mas que mesmo Uhum. assim pode ser revertido. Entendi. Tá, então assim, a primeira conclusão que a gente chega para quem já trabalha e quer uma renda extra é que o EI é a melhor opção, né? O MEI é a melhor opção. É mais Sim, melhor opção. barato, porque até onde eu sei, porque eu sei que você paga aquela guia mensal, cerca de R$ 50, você não paga mais nada, certo? Isso, E, exatamente. e assim, e como é que funciona a questão de teto de faturamento? Eu sei que assim, se você ultrapassa uma porcentagem no primeiro ano, não, se você ultrapassa até uma porcentagem, tudo bem. Se você ultrapassa mais que a porcentagem, você tem que passar reincidente para o fator do micro. É mais ou menos assim, não é? Como é que é? Como é que funciona? O MEI ele tem um limite de faturamento de R$ 81.000 por ano ou Uhum, 6.750 por mês, tá? uhum, Isso significa que você vai sempre ter que olhar essas duas faixas. Quanto eu estou faturando no ano, mas também quanto eu estou faturando no mês. Então, uhum, sempre observando isso. Não tem problema se um mês você emitir 15 mil, ganhar 15 mil e no outro mês ganhar zero. Desde que você uhum, fique dentro desse limite de 81 mil, tá? Só que quem ultrapassa esse limite vai ser excluído do MEI. Então, você tem que pensar que se você ultrapassar 81 mil, você vai ser excluído. Não tem uhum, outra chance para você. Qual que é uhum, a diferença? Se você ultrapassa, mas fica dentro de uma faixa até 20% de 81 uhum, mil, você permanece no MEI naquele ano e é excluído do MEI no ano seguinte, em janeiro, tá? Então a uhum. diferença é, ficou dentro de 20%, fica no MEI agora, sai do MEI em janeiro. Agora, se você ultrapassar em mais de 20%, aí você vai ser excluído do MEI retroativamente. Ou seja, vamos supor que agora, em julho, você ultrapassa mais de 20% do seu MEI. Aí a Receita vai te desenquadrar desde janeiro. E aí Uhum. você vai ter que pagar imposto com juros e multa desde janeiro. Então, por que eu indico que você sempre olhe o faturamento mensal e o faturamento anual? Porque quando você percebe que você já está ultrapassando todo mês o faturamento mensal, já é bom você procurar a contabilidade para ver se você não sai do MEI antes, para você não Uhum. correr o risco de ter o seu desenquadramento retroativo, voltando aí para desde janeiro daquele ano. Então é bom sempre ficar de olho aí. É R$ 81.000 por ano ou 6.750 por mês. Só que, se você abrir o MEI agora, nesse mês, você não tem 81 mil para queimar. Você só tem 81 mil dividido por 6, porque o ano já está na metade. Então, tem Uhum. gente que abre MEI em dezembro e acha que vai poder faturar 81 mil. É mentira. Só pode faturar 6.750, porque abriu no último mês do ano. Entendi. O que a minha contadora me orientou foi exatamente o que você falou. Ela falou assim, ó, você faz uma conta, faz aí, o que importa é seu ano, né? Só toma cuidado, se tiver chegando perto do valor e tal, às vezes evita a nota fiscal, dá um jeito de não tirar algumas notas, né? A gente sempre tem essas alternativas, né? Enquanto tá no Não, meio. não Você não tem, pode não. falar, né? O que que acontece? Esses 81 mil envolvem com nota e sem nota. Então, Uhum, é o total, independente se é com nota ou sem nota. Qual que é o uhum, problema da gente querer dar esse jeitinho e falar assim, eu não vou emitir nota? Como é que você vende esse produto? Você vende através de uma plataforma? Então, vamos colocar que você vende lá no Mercado Livre. O uhum, Mercado Livre hoje já informa a totalidade das operações para a Receita Federal. uhum, Agora, vamos supor que em vez de Mercado Livre, você faz aqui uma operação pelo Instagram. A pessoa te uhum, faz um Pix.
hoje o Banco Central já recebe as suas informações de Pix. Então, acaba que como hoje a gente recebe tudo por meio eletrônico, fica complicado se você quiser omitir da Receita Federal. Porque hoje a Receita já está desenquadrando um tanto de MEI aí de 2020, da época da pandemia. Porque não é que eles emitiram nota, mas ela conseguiu ver quanto que eles receberam através das plataformas Mercado Livre, cartão de crédito. Então, no final das contas, a gente vive assim, num Big Brother. A gente está sendo vigiado de várias partes. Então, não é somente a nota fiscal que vai fazer você ser excluído ou não. Porque a Receita já olha como é que você recebe de todas as formas, tá? Então, não emitir nota pensando que não vai dar, não vai gerar uma consequência, pode até ser um jeitinho, mas nada impede que a Receita chegue até você. É, porque acaba que você tem que fazer a declaração, declaração de imposto de renda também, né? Também, mas essa conferência que a Receita faz é com o próprio banco. É com o seu banco que declara o Pix que você recebeu, os Pix que você emitiu. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, eu não vou pagar imposto na empresa, não vou emitir nota. Mas aí, tá lá ganhando 8 mil com o MEI e gastando 8 mil no cartão de crédito. A Receita consegue analisar também a sua variação e oscilação patrimonial. Como é que você ganha 6.750, tá dentro do MEI, mas gasta 8 de cartão de crédito? Então, você tá no cheque especial, você tem dívida, o que você tem? Então, acaba que a Receita hoje, ela não precisa mais da nota fiscal para te fiscalizar. Ela te fiscaliza de várias formas e em várias frentes. Sempre dá um jeitinho, né? Sim, eu costumo falar que para cada jeitinho que a gente pensa em dar para burlar as regras e para enganar a Receita Federal, ela já pensou antes e já está arrumando um jeito de pegar. Então acaba que não tem como, porque você fica refém ali de qualquer forma. Entendi. E aí, sobre a declaração anual, né, de faturamento que o MEI, no caso, tem que fazer, como que funciona isso aí? Então, o MEI tem que fazer uma declaração todo ano com o total que ele ganhou, com nota e sem nota. Essa declaração é entregue até o dia 31/5 do mês seguinte, do ano seguinte, desculpa. E ela chama DASN. Então, você vai entrar lá no portal do MEI e vai gerar a DASN, colocando ali quanto que você ganhou no ano anterior. E aí que tá, você tem até o dia 31/5 para informar. Ou seja, se você deixa para informar ali em cima da hora e porventura ultrapassou esses 20%, a Receita vai te tirar do MEI com quase 1 ano e meio de atraso. Imagina pagar juros e multa retroativos 1 ano e meio. Então, eu sempre indico que você não deixe para a última hora, justamente por esse motivo, de talvez ter extrapolado o faturamento, ter que pagar alguma diferença. Entendi. Certo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida até agora que a gente falou, já deixa a pergunta aí, não deixa para depois não. Agora a gente vai entrar na parte mesmo da impressão 3D, né, que é o assunto. E assim, como é que funciona agora assim a pessoa que quer mexer com nota fiscal de impressão 3D? Eu acho que é interessante até você explicar o que é NCM, o que é KNAI, que tem gente que talvez não saiba nem o que é isso, né? KNAI, NCM, os termos e como escolher, né, o parâmetro correto para cada um desses termos aí. Como é que funciona? Vamos lá, sempre que a gente fala de abertura de empresa, a gente precisa saber qual que é a atividade que essa empresa vai exercer. E hoje nós temos um código que classifica todas as atividades. Então, toda atividade tem ali um KNAI, que é justamente esse código, que é essa classificação nacional de atividades econômicas. Então, por exemplo, contabilidade tem um KNAI, venda de bolo tem um KNAI, venda de produto químico tem um KNAI. E aí a gente quer encaixar a impressão 3D em um KNAI. Só que a lista de KNAI, ela não é atualizada desde 2010. Então, nós estamos aí com 11 anos de atraso na atualização da lista do KNAI. E o que acontece? Para várias profissões e para várias coisas que a gente faz, não existe KNAI. Então, por exemplo, você não vai achar um KNAI escrito assim, impressão 3D. Não existe. Então, a gente precisa entender o que a impressão 3D faz, qual que é o objetivo dela,
para então encontrar um KNAI mais próximo. Isso acontece para várias profissões, inclusive para as profissões agora do meio digital. Então, por exemplo, não existe um KNAI para gestor de tráfego, não existe um KNAI específico para quem lança infoproduto. Então, tudo isso a gente fica tentando encaixar, tá? E quando a gente fala do KNAI, da impressão 3D, o que acontece? Existem até 2 pesquisas, tá? 2 consultas que contribuintes já fizeram para a Receita Federal. Se vocês quiserem anotar essas pesquisas para depois ler, a primeira é a consulta 19.649, do ano de 2019. E a segunda consulta é a COSIT 97. Então, você consegue pesquisar essas 2 consultas e ver sobre essa briga aí do KNAI, do que é impressão 3D e tudo mais. Então, vamos lá. O que eu aconselho na hora de abrir uma empresa, qual KNAI colocar? Eu entendo que quando você faz uma impressão 3D e você vende ali um produto final para o seu cliente, você está vendendo um produto e não prestando um serviço, tá? Então, eu entendendo que você está fazendo a impressão ali, e a impressão é basicamente fazer ali depósito de camadas e gerar um produto, uma peça, né? Eu não tenho nada aqui, talvez eu possa pegar. Então, aqui, ó, barquinho. Fez ali a impressão e gerou esse barquinho aqui. Isso aqui é um produto. Eu consigo pegar esse barquinho. Se isso é um produto, isso é uma venda de produto e não é um serviço. Eu sei que você tem o serviço de fazer a impressão, mas você está vendendo barquinho no final das contas. Você não está vendendo a impressão, você está vendendo o produto. Se você está vendendo isso aqui, eu entendo então que você vai usar um KNAI de venda de produtos. E quais são os KNAIs que eu sugiro? Tem um KNAI que é o 2229-3/99, que é de fabricação de artefatos de materiais plásticos para outros usos, tá? Esse é o primeiro KNAI, porque ele engloba uma fabricação de produto aqui, como o barquinho que eu estava na mão. Segundo KNAI que eu sugiro, 47890/03, que é o esse eu uso. Oi? Eu uso esse, tá? Acabei de abrir meu e-mail aqui, eu uso esse aí. Que é o comércio de objetos de arte. Porque muitas vezes a impressão que você faz é um objeto de decoração, é um enfeite. Então a gente pode utilizar nesse KNAI, tá? O terceiro KNAI que eu indico, que ele é um pouco controverso, porque nós já temos, inclusive, resoluções falando que não se enquadraria, seria o KNAI 1813/99. Esse KNAI é um KNAI de impressão de material. Só que esses objetos de consulta que eu citei já está falando que a impressão 3D não é considerada uma impressão de material. Impressão de material é imprimir mesmo um cartão, uma folha. Então, eles não aceitam esse KNAI aqui, tá? Então, assim, esses 3 são os KNAIs que eu vejo que mais se aproximam. Quem está usando esse KNAI, esse último KNAI, que é o 1813/099, tem que ficar ciente que ele não expressa nitidamente o que é a impressão 3D, não. Ele está falando de uma impressão no geral, tá? Então, esses são os KNAIs. Como que você pesquisa esse KNAI? Existe um site que chama Concla. Ele é um site do IBGE, porque o IBGE cria esses códigos. Lá você pode filtrar, colocando lá impressão, artefatos e tentar achar um KNAI. Mas assim, eu já te adianto que muita gente já pesquisou e eu também já pesquisei, e esses são os KNAIs que eu considero os mais importantes. Esses dois, o 2229/3/99 e o 47890/03. Tá? Esses são os KNAIs que eu considero. Agora, quando a gente fala de serviço, você entende assim, Bárbara, mas e se eu estiver sendo contratado, não para fazer esse barquinho aqui, mas apenas para gerar um protótipo para uma empresa? O que
seria isso? Se eu não estou vendendo barquinho, eu não posso falar, então, que estou fabricando um produto e nem vendendo um artigo de decoração ou de enfeite, né? Como que a gente classifica esse trabalho que você pode prestar sem, de fato, imprimir aquele protótipo, né? Aquele objeto? Então, existem alguns sinais de consultoria, de serviços gerais, até de curso de treinamento que você poderia utilizar, tá? Lembrando que eu acho que tá com barulho no seu microfone, viu? O Paulo tá até falando que tá com barulho, mas eu tô sem microfone. E eu tô ouvindo também. Não. Isso agora melhorou. Era mau contato. Deu certo? Deu. Então pronto. E aí, o que acontece? Se você vai ser contratado, então, só para fazer esse serviço, você poderia usar um KNAI de curso e treinamento, ou então de serviços gerais. Agora, não existe também um KNAI de impressão só do serviço. E aí, nesse caso, se você tivesse apenas ofertando ali esse serviço, até digitalmente, eu usaria esse KNAI 1813099, que é de impressão de material, tá? Agora sim, não existe um KNAI certinho pra gente ficar feliz e tranquilo falando assim, agora eu tô enquadrado na impressão 3D. Não tem. E essas duas consultas já são consultas que foram feitas na Receita Federal e que a Receita Federal respondeu isso, que esse KNAI de impressão, ele não tá 100% correto. Mas eu entendo que a gente precisa dar uma saída quando você é contratado só para fazer o projeto e não é contratado para entregar ali o produto em si, final para o cliente. Mas faz sentido não ter, eles não aceitarem, agora a parte técnica de impressão, porque assim, a gente chama impressão 3D, a gente chama de maneira vulgar, porque não é o termo certo, a gente chama porque, porque eu até fiz um vídeo sobre isso, porque a gente acostumou com impressão 2D, tá imprimindo e tal, mas a impressão 3D é um processo de fabricação mecânica, ele vem de processo de manufatura, porque assim, tem manufatura, tem vários tipos, né? E a manufatura aditiva, que é adição de material. Então, o termo veio daí e popularizou como impressão 3D. E faz sentido a Receita não aceitar, né? Na verdade, faz muito sentido, porque se você for pensar mesmo, quando a gente pensa em fabricação, a gente pensa em indústria. Só que a impressora 3D quebrou um paradigma muito grande, que agora você tem uma fábrica dentro de casa. Então as leis têm que atualizar para entender que agora a gente tem uma coisa que quebrou o paradigma. Você está fabricando peças, você está derretendo um plástico, você está literalmente fabricando peças dentro de casa. Aí é a hora de se atualizar, né? É como se você tivesse aí uma mini fábrica dentro de casa. Exatamente, então, e é isso que acontece. Por isso que eles não aceitam essa questão de somente ser um serviço, porque não é. Entendeu? Então, assim, é delicado? É delicado, mas assim, a gente não tem como fugir. A Receita tem exatamente esse seu entendimento. E nessas soluções de consulta, está explicando exatamente isso, que a impressão 3D não é considerado um serviço, e sim uma venda, porque você está no processo ali de entrega, de elaboração de um produto físico que vai ser entregue para uma pessoa. Agora, eu estou até consultando aqui agora, se a gente não poderia usar, por exemplo, um KNAI que tivesse relação com algum desenho, de desenhista, alguma coisa desenho assim. técnico, por exemplo. Isso, Só que eu não tô achando. O problema é que quando a gente fala de MEI, nenhuma profissão que envolve cunho técnico, intelectual e científico pode ser MEI. O MEI é basicamente para aquelas pessoas assim que não precisaram estudar para prestar aquele serviço. E a gente entende que quando você faz um desenho técnico, ele já tem um nome de ser técnico. Então, por isso que não tem uma classificação assim tão óbvia, né? Tão fácil para a gente. Agora, eu indico que se você realmente prestar somente o serviço de elaboração, de desenvolvimento do protótipo e não vai imprimir em si, que você talvez abra uma empresa ME, ou seja, fora do MEI, onde você vai prestar ali um desenho técnico e também consultorias na área, tá? Agora, se o que você faz é venda do produto mesmo, você está imprimindo aí na sua casa,
bora de MEI e bora com esses 2 finais aí de fabricação, tá? Porque acaba que não tem como nem a pessoa, porque se ele for tirar uma nota de consultoria, ele não consegue transportar um material com a nota que seja de produto, né? Porque entra o Cefop, né, que entra nessa questão, como é que é? Então, quando a gente fala de um produto, a gente está falando então de uma DANF, que é aquela nota fiscal de produto, né? Dentro da Isso. nota fiscal de produto, você tem alguns códigos para preencher. O primeiro deles é o CFOP, que você chamou aí de CFOP, né? O CFOP, ele é o código da operação. Então, você precisa colocar o que aquela operação quer dizer. Aí você coloca, por exemplo, é uma operação onde você industrializou e está vendendo para outra pessoa. Ou então é um CFOP que você só comprou e está revendendo. Ou então você está gerando essa mercadoria deixando consignada lá numa loja. Então, o CFOP existem vários, são mais de 1000 códigos. Então, o CFOP você precisa adequar à operação que você está fazendo. Agora, outra dúvida também que surge muito é sobre o NCM. O que acontece? Isso aqui, esse barquinho, ele precisa de um NCM. NCM é a nomenclatura comum. Então, você precisa definir o que esse barquinho é através de um código. E aí, outra infinidade de códigos. Cada produto vai ter um código diferente. Como é que a gente acha o NCM de uma coisa que vocês imprimiram? Tá? Vocês vão entrar lá na Receita Federal, existe uma tabela de NCM. É só digitar no Google, tabela NCM Receita Federal. E vai vir uma lista. E essa lista tem a classificação, por exemplo. Se é um alimento, aí você clica no código, vai ter todos os alimentos. Se é um artefato de plástico, você vai clicando até enquadrar isso num NCM. Agora sim, gente, enquadramento de NCM vai depender do que você está fazendo. Porque eu entendo que a impressão 3D pode ser de plástico, mas também pode ser de metal, pode ser uma perna biônica. Isso tudo pode ser feito através de uma impressão 3D, que a gente chama. Então, eu indico que na hora de pesquisar NCM, CFOP, você tenha um contador do seu lado. Por quê? A gente está falando de uma nota fiscal que vai precisar ser enviada, que vai circular, que vai passar por barreira fiscal. Então, se você está em São Paulo e vai mandar para a Bahia, esse produto passa ali por basicamente 2 barreiras fiscais. Passa por São Paulo, por Minas e pela Bahia. Então, na hora que entra lá nesse estado, pode ter alguma cobrança e conferência. Se você fizer errado, vai ser complicado. Então, nesse caso, quando você tem que emitir a nota do produto, eu te indico que pelo menos uma primeira nota você faça com auxílio de uma contabilidade, tá? Porque assim, o MEI, gente, eu não fico puxando sardinha não, o MEI pode fazer tudo sem contador. Mas para a nota fiscal é bom você ter ali uma atenção especial para não fazer nada errado. Deixa eu ver, eu tirei nota fiscal já, pra gente ver se eu fiz certo ou errado. Mas assim, deu certo, né? Eu transportei, mas quando eu tirei para impressão 3D, foi o NCM 39233900. Plástico e suas obras, artigo de transporte, vasilhame plástico. Eu acho que não foi muito certo não, mas consegui tirar. Você tá com o NCM que é dentro da parte de plástico. Uhum. Então, assim, tem que entrar lá, é uma lista gigante. Entrem lá no Google e coloquem NCM Receita Federal, que vocês vão conseguir ver. Tá? É uma lista enorme, assim. Eu de cabeça não tenho nem como colocar. Eu só sei um NCM de cabeça, gente. Mesmo assim, porque eu sou mineira, que é o NCM do pão de queijo. Só... Eu nem sabia que era NCM pão de queijo. Nem sabia que tinha. Não sei mais nada. Todo produto físico que a gente consegue pegar na mão, existe um NCM. Então, cadeira, ring light, telefone, anel, brinco, tudo vai ter um NCM. Tá. Aí agora a gente falar sobre os sistemas para emitir, né? Sobre quais são as dicas que você falou sobre o Conta Azul, o Blig, e o Blig eu até já usei. Então, Conta Azul, Blig e Tiny. O que você fala sobre esses sistemas? Então, o sistema que eu mais gosto é o Conta Azul, tá? Ele é um sistema pago que, além de emitir nota fiscal, você também consegue fazer gestão financeira. Então, eu indico o Conta Azul, mas ele é pago. Então, às vezes, tem um preço um pouco mais elevado. Desses 3, ele costuma ser um dos mais caros. Mas, para mim, o melhor, com o suporte melhor,
e é muito fácil emitir nota pelo Conta Azul. Agora, o Bling e o Tiny também são bons. E aí tem as opções gratuitas em ambos eles. Então eu indico que você faça orçamento, veja o que cabe no seu bolso. Se eu não me engano, você consegue fazer um teste também, né? Então você opta ali pela versão gratuita, você consegue fazer um teste, simular ali algumas notas fiscais e depois para contratar e pedir também um upgrade, né? Porque claro que quando você contrata o sistema, você tem outras ferramentas ali que não estão disponíveis para você. Mas eu, em geral, indico esses 3. Lembrando que, se você é MEI, você também pode emitir nota fiscal no site da Secretaria de Fazenda do seu estado, tá? Então, quando a gente fala de produto, a gente está falando de estado. Então, a gente procura a Secretaria do Estado. E a Secretaria de Estado chama Cefaz. E ela, normalmente, deixa você emitir uma nota fiscal avulsa. Aí você emite pelo site, de graça, é bem tranquilo também. Agora, alguns estados, não são todos, não tem essa opção. Mas eu sei que Minas Gerais tem, São Paulo tem. Então, é bom você verificar se a secretaria do seu estado disponibiliza essa nota fiscal avulsa ou não. Agora, quando a gente fala do trabalho, somente do serviço, né? Então, você foi contratado só para desenvolver ali um desenho técnico, aí você teria que emitir uma nota de serviço na prefeitura da sua cidade. Então, é sempre bom pensar aqui, quando a gente está falando de serviço, a competência é da prefeitura. Mas quando a gente está falando do produto que vai ser entregue, a competência é do Estado, tá? Então, tem essas mudanças aí, mas eu indico, assim, tranquilamente, Conta Azul, Tiny e Bling para fazer a emissão das notas. O que você falou é verdade. Eu até uso o Ciari, né, que é o daqui de Minas, Receita, para tirar a nota fiscal. E como eu nunca tiro de serviço, eu até fiz o cadastro da prefeitura, mas só a dúvida minha. Eu fiz o cadastro, mas eu não preciso fazer mais nada. Como eu não tiro de serviço, apenas o cadastro, eu tenho na questão municipal, já basta, né? Eu não preciso de fazer nada. Exatamente. Vamos supor que daqui a pouco você fosse contratado para fazer algum serviço. Com o cadastro na prefeitura, é só entrar lá e emitir. Entendeu? E aí cada prefeitura também tem uma regra. Fica difícil eu falar assim, gente, é isso aqui que vocês têm que fazer. Porque cada município tem uma regra e cada estado tem uma regra. Mas, em geral, quando a gente fala de produto, a regra é nacional. Aí, para você emitir a DANF, que é aquela nota que a gente recebe quando compra na internet, tem um código de barras, essa nota de compras, ela é emitida, você pode emitir ou no Conta Azul, ou no Tiny, ou no Bling. A nota fiscal avulsa, que é no Ciari, que é o sistema de Minas Gerais, é justamente essa emissão avulsa. E aí cada estado tem uma regra. Tá, deixa eu ver, eu fechei sem querer o nosso roteiro aqui. Eu acho que no roteiro a gente falou tudo que tinha para falar, né? Acho que não faltou nada, né? O que eu queria deixar uma dica é o seguinte, que toda vez que a gente fala dessas dicas, né, de empreendedorismo, a gente está te dando um norte. Então, assim, se eu emito nota de produto, eu tenho que procurar a Secretaria do Estado, ou seja, não adianta eu ficar quebrando cabeça com prefeitura. Então, assim, aqui nessa live eu quero te dar um norte para você saber o que fazer, quem procurar, como é que você vai dar seus pulos, digamos assim, ao invés de ficar ali procurando um tanto de coisa na internet e ficar perdido, tá? Mas realmente essas regrinhas, assim, a gente não tem como falar, porque cada estado tem uma. Porque se fosse tão simples assim, não tinha um profissional especializado no seu caso, né, cara? Se fosse fácil só pegar na internet, não tinha por que você atuar nessa área, né? Realmente tem muita coisa para ser falada, é muito detalhe. Eu vou pegar aqui nas perguntas, porque o pessoal, gente, manda na caixinha de pergunta, porque senão eu tenho que subir aqui, eu não consigo achar a pergunta de todo mundo. Mas eu vou tentar achar... ficou... o Kaique, a sua pergunta, se eu for MEI e CLT for demitido esta causa, perco o seguro-desemprego? A Bárbara já respondeu. Você quer só dar um resumo para ele, Bárbara, enquanto eu acho as outras perguntas? É a pergunta que eu fiz no começo. É ele que fez, só que ele entrou atrasado, eu acho. Não, sem problema. O que acontece, Kaique? Quando você é CLT e você vai... Eu tô colocando aqui os quinais, tá? Porque uma pessoa perguntou, aí fica mais fácil. Quando você é CLT e você vai abrir um MEI ou uma empresa, tá? E você vai fazer a mesma atividade... gente, eu coloquei errado, tá? O KNAI, peraí que eu repito. 22, 29, 399 e o segundo é esse aqui, ó.
Deixa eu colocar aqui. 47 89 0/03. 47 89 0/03. Quando você é CLT e você vai abrir um MEI ou qualquer outra empresa, você tem que pensar o seguinte: você vai abrir uma empresa com a mesma atividade que você já faz como CLT? Porque se você já trabalhar com impressão 3D numa fábrica e agora vai abrir um MEI também com impressão 3D, a fábrica pode entender que você está criando uma concorrência, que você está usando ali dos clientes dele. Então, você precisa avisar esse empregador que você está abrindo essa empresa, como se você tivesse pedido permissão para atuar também na área. Porque senão ele pode entender isso como concorrência e te demitir por justa causa. Então, primeiro ponto, se você trabalha na área também e vai abrir uma empresa, avisa o seu empregador. Agora, se você é CLT e MEI e quando você for mandado embora, se for mandado embora, a única coisa que você corre o risco de não receber é o seguro-desemprego. Mesmo assim, se você mostrar, né, para o órgão lá do seguro-desemprego que você não faturou mais do que um salário mínimo com o seu MEI, o seu seguro-desemprego pode ser liberado. Então, é a única coisa, a única implicação que tem é o seguro-desemprego. Você consegue sacar FGTS, a sua rescisão é normal, mas o seu seguro-desemprego vai ser negado na hora que o órgão vê que você tem o CPF ligado lá no CNPJ. Mesma coisa, estou recebendo seguro-desemprego. Se eu abrir o MEI, na hora cancela as suas parcelas. Você vai parar de receber. Certo. Eu acho que eu caí, que se eu estiver ainda aí, só dá um ok se você entendeu. Agora, na caixinha aqui, a Joyce perguntou: eu sendo MEI, se retornar a CLT e trabalhar por 15 meses, perder o emprego, ter direito ao seguro? Eu acho que respondeu, né? Já ficou na pergunta do Kaique, né? Se tiver CNPJ, não vai receber. Tá? Principalmente, aí você vai ter que provar que você não ganha mais de um salário mínimo com o MEI. Mas assim, a primeira coisa é que ele vai ser bloqueado. Aí você tem que correr atrás para tentar ganhar. Agora a pergunta do Hugo, vamos lá, Hugo. O MCM é o que configura o tributo da nota fiscal? Também. A gente tem regras de NCM que mudam de acordo com o tributo. Então, por exemplo, determinado NCM vai ter isenção de ICMS, determinado NCM vai ter isenção de IPI. Agora, quando a gente fala de MEI, você tem que pensar que, independente do NCM que você usar, você tem que classificar corretamente, mas isso não vai ter uma implicação tributária. Isso não vai te fazer pagar mais ou menos, porque o MEI ele é fixo, é um imposto único, tá? Ele é um regime totalmente simplificado. Eu acho que é importante a gente, dessa vez, falar mais claro que, gente, o MEI, você não paga imposto em vendas. Você paga uma taxa mensal. Resumindo, só tem que tomar cuidado com quanto que você vende, mas não importa o que você vender, você não paga imposto sobre a venda. Você paga como se fosse um imposto mensal para utilizar. Sempre tomando cuidado, que a Bárbara falou, é 6.750 por mês, não é? Isso, exatamente. E 81 mil anual. Gente, e outro detalhe, o que é muito chato, que isso é faturamento, né? E quando você pensa em faturamento, não é muita coisa, porque se você trabalha com uma coisa que te dá uma margem baixa, se você tem uma margem, por exemplo, de 50%, você vai faturar só 4 por mês. Não é assim uma coisa absurda, pensar assim, nossa, eu vou conseguir escalar e guardar uma quantia. Eu, pelo menos, eu não sei o que você pensa, mas o MEI é uma coisa assim, ele te deixa ali, mas se você crescer um pouquinho já deu ruim, né? Qualquer pouco que você cresce fica muito pior. Sim, exatamente. Outra pergunta aqui. Não, é a pergunta do Hugo que subiu. Gente, tem mais alguma pergunta? Porque vocês fizeram pergunta para cima, eu fiquei perdido. Eu não... Olha, aqui teve o CEO 3D Printing. Ele falou que usa um KNAI de informática. E esse é o KNAI que parece que a Creality, fabricante de impressora, sugere. Só que aí a gente tem que entender o seguinte. O que você chama aqui de serviço de informática? Porque fazer um desenho, desenvolver um desenho, não é um serviço de informática. E impressão 3D também não é um serviço de informática.
Quando a gente fala de serviço de informática, a gente está falando de uma pessoa que fica ali, ó, fazendo manutenção de computador, dando suporte em rede, formatando PC. Então, a gente tem que entender que KNAI de informática é esse e aqui que você está se referindo. É só o projeto? Porque a impressão não pode ser considerada KNAI de informática, não. Entendeu? Então toma cuidado. Olha aí, ó. Tá falando que entende. Então, vamos tentar fazer as coisas direito, né? Estou vendo aqui uma pergunta do Carlos. Ele perguntou: posso ter mais de um KNAI no MEI? Sim, no MEI você pode até ter 15 KNAIs. Só que eu sempre sugiro que você coloque KNAIs que sejam ali, pelo menos, congruentes. Não dá para você ser impressor, imprimir 3D, vender chip de suco, ser cabeleireiro, fabricar bolo, sabe? Também dar um curso ali no Hotmart. Eu acho que você tem que ser coerente, tá? Então, coloca a impressão 3D e coloca aquilo que realmente você faz. Eu considero basicamente impossível uma empresa fazer 15 atividades diferentes. E assim, você vai abrir o MEI e vai ter que escolher a atividade. Mas se depois você precisar mudar, tirar ou acrescentar alguma, é o mesmo procedimento. Lá no GovBR, você inclui e retira a atividade. Então, não precisa ficar desesperado achando assim, eu só tenho essa chance para colocar os KNAIs aqui, não. Depois você pode mudar. E é muito fácil, né? Mas então, só agora a dúvida minha. Eu posso vender peça e vender curso do Hotmart, né? E essa pergunta é séria. Como é que eu falo assim, eu posso vender peça e vender curso do Hotmart, né? Porque agora eu tô fazendo os dois. Então eu posso. Pode fazer, porque você está dando um curso que é relacionado. Ele é relacionado às impressões que você faz. Entendi. Então, você pode, na Custom, por exemplo, eu faço contabilidade e também vendo curso no Hotmart. Então, está totalmente relacionado. Então a gente consegue achar um KNAI específico para esse de... Porque você falou que a legislação não acompanhou, né? Essa parte de marketing digital, de produtor. Então você conseguiu achar um KNAI que fosse similar ao infoproduto. Sim, conseguiu achar uma coisa similar. O KNAI para infoproduto é um KNAI de cursos e treinamentos. É um KNAI bem genérico, que não fala qual que é o curso, qual que é o treinamento. Que bom. Mas que é bom um que KNAI genérico, de curso e treinamento. E ele pode ser MEI, tá? Entendi. Então é bem Entendi. tranquilo. E eu até indico, gente, que vocês, se pensam, tá, em atuar na internet, já incluir esse KNAI de curso. Porque não vai te custar nada e vai ficar mais fácil para você. Aí eu quero falar aqui o KNAI de curso também, para já facilitar para vocês. Esse eu vou usar. Esse é importante, porque aí você já fica ali pelo menos regularizado, né? Tem mais dúvida aí ou não? Tem. A Joyce, se eu informar o KNAI errado, pode acarretar em quais problemas? Então, quando você coloca um KNAI que não é o que você faz, você está sujeito à fiscalização da Receita Federal. Se você incluir um KNAI que não... Você, por exemplo, não consegue abrir um MEI com um KNAI que não é permitido. Então, esse também já é outro problema. Agora, vamos supor que você inclua um KNAI errado e que a prefeitura te exige um alvará específico. Pô, imagina você tem que correr atrás de alvará de um serviço de uma atividade que você nem faz. Então, enquadrar o NCM, o KNAI, da maneira correta é o que vai ditar em todas as regras da prefeitura, em qualquer fiscalização. Então, assim, só coloque um KNAI que tenha relação com o que você faz de verdade. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de nota fiscal, a nota fiscal, gente, não vai com KNAI. KNAI é um código relacionado ao seu CNPJ. E aí, o que você pode fazer de errado? Vamos supor, você tem um KNAI lá de fabricação de peças, né? Igual você falou que usa. E aí, você emite uma nota de serviço, a prefeitura vai te multar. Porque como que você tem um KNAI de produto que está emitindo nota de serviço? Tá? Então, o KNAI ele é inerente ao seu CNPJ, ele está relacionado ao seu CNPJ. E ele vai determinar como é que você emite a nota fiscal. É porque, gente, o KNAI ele é a atividade que você desempenha e o NCM é o tipo de produto que você vende, né? Resumindo assim, a grosso modo. Exatamente. KNAI é código de atividades e NCM é nomenclatura comum de produtos. O seu microfone tá chiando muito, viu? Nossa, eu vou tirar aqui. Eu vou ver se eu fecho a janela e fico sem. Peraí.
perto de casa tem muito pássaro e vamos ver. Vamos lá. O NCM do curso que a gente vai usar, ele vai ser o seguinte. 8599 6/05. Vou colocar aqui também, que aí já fica. 8599 6/05. 8599 6/05. Então, esse é o KNAI aí de curso para você conseguir vender seus cursos, tanto na Hotmart, qualquer coisa, qualquer curso relacionado ao seu trabalho aí, né? Pode ser no Hotmart ou não, pode ser um curso presencial também e tudo mais. Então, eu vou aproveitar esse gancho de curso e a nossa conversa, gente, que a gente vai, bem provável, né, Bárbara, que na próxima turma da comunidade, do meu curso, Bárbara vai dar uma aula lá, né? A gente vai ter... Porque, assim, na turma atual a gente tem o módulo lá de empreendedorismo impressão 3D, só que era um módulo extra, né? Era um módulo extra segundo só a minha visão. E agora, como a gente conseguiu conversar com a Bárbara, a gente vai ter uma coisa mais séria, né? Não é a minha visão amadora. E a ideia é que na próxima turma vai ter um módulo não extra, um módulo que vai fazer parte do curso, em que ela vai dar uma aula, gente. Então, isso aqui foi mais ou menos, assim, a nossa ideia nem era falar sobre isso, né? A gente teve a ideia de fazer a live e aí surgiu a ideia de colocar um módulo no curso. Então, acaba que essa live aqui foi mais uma introdução, né? O básico do básico do básico, né? Porque não tem como, é que a gente fala, se a gente fosse falar de tudo, ia ficar aqui por horas, né? Não tem como. Acaba que o curso é a saída para entrar em assunto mais, assim, para entrar de verdade nos assuntos, não tem jeito, né? Exatamente. E aí você conta comigo que a gente vai estar lá no curso também, dando módulos, aí pode tirar dúvida, né? Outro esquema, digamos assim, né? Então, tirar mais dúvidas e tudo mais. Então, fiquem ligados aí, porque em breve tem novidades, né? É isso aí. Eu tô vendo aqui uma pessoa perguntando que é o seguinte: tributação é a mesma para curso, serviço e venda de material impresso? Então, quando a gente fala de MEI, a tributação é a mesma, porque o MEI não paga nenhum imposto que fica variando. Ele paga uma taxa mensal, tá? Então, no MEI é o mesmo imposto. Agora, quando você abre uma microempresa, é diferente sim. Quando a gente fala de Simples Nacional, o comércio tem uma tributação de 4,5%. Agora, o serviço começa com uma tributação de 6%. E essa tributação ela vai aumentando de acordo com o quanto você ganha, né? Então, aumenta o faturamento, aumenta também essa porcentagem. Agora, no MEI, gente, pode ficar tranquilo que não tem erro, tá? Eu queria dar uma dica também, que é o seguinte: pelo amor de Deus, na hora que vocês forem abrir o MEI, gente, entra no site certo. O único site real oficial chama gov.br. Quando você digita lá no Google abrir MEI, aparece 5 anúncios antes do site certo. Aí você entra lá, portaldoempreendedor.org, site errado. Portaldoempreendedor.ong, site errado. MEI de graça, site errado. Então, quando for entrar, entra no gov.br. Esses outros sites, eles roubam os seus dados e também roubam seu dinheiro, porque eles te dão um boleto para pagar, você paga e eles nunca abrem seu MEI e fazem tudo errado, tá? E a partir do momento que você digita seu nome completo, seu CPF num site, você tá sujeito a qualquer tipo de golpe, né? Então, fica de olho, só entra, só abre o MEI se for no site certo, que é o gov.br, tá? Então, cuidado com a fraude, gente. Ó, mais duas perguntas aqui. O Henrique. Eu sou mecânico industrial, pretendo abrir MEI, qual KNAI, NCM correto? Eu acho que a gente já falou para trás, né, Bárbara? Já está respondido, né? Isso, exatamente. São esses KNAIs que eu considero da venda da peça. Agora, não tem um KNAI de mecânico industrial no MEI. Por quê? Mecânico industrial precisou estudar. E aí, quem precisa estudar exerce uma profissão de cunho técnico, intelectual e científico. Não pode ser MEI. Agora, se o que você vai fazer no final das contas é vender a peça, aí você pode ser MEI com esse KNAI aqui, ó, de fabricação. 22.29.399 ou então 47.890/03.
Entendeu? E aí, gente, ela você não vai repetir tudo de novo, porque está gravado, a gente pega as perguntas novas, mas ela respondeu isso e até bem mais explicado, devagar, está falando rápido só para a gente não perder o tempo, mas está aí para trás. Assiste de novo. Agora a pergunta do Kaique. Se eu passo do limite de faturamento, qual seria o próximo tipo de empresa? ME. Distante, já falou também. Aí, gente, está aí atrás. A gente não vai responder para não perder tempo. Agora a certificadora sabe. Se tem um mês sem faturamento, paga um acordo de 53 lucros de faturamento é necessário? Eita, essa é para você. Eu não Vamos lá. entendi. Ele tem um mês sem faturamento, tá? O MEI não paga imposto baseado no faturamento. Gente, no momento que você abriu o MEI, você já assinou um papel falando que você tem que pagar uma guia todo mês. Então, a Receita não quer nem saber se você ganha, se você não ganha, se você emitiu nota fiscal ou não emitiu. Tem que pagar. Então, abriu, tem que pagar, tá? Então, isso é obrigatoriedade. Agora, se você precisa de um contador, não. O MEI não precisa de um contador. Em hora nenhuma o MEI precisa, nem para abrir, nem para gerir, nem para emitir nota. Quais são as horas que o MEI vai precisar de um contador? Aí vocês fiquem atentos. O MEI precisa de contador quando contrata um funcionário, porque tem que entregar declarações específicas da folha de pagamento. Então, precisa de contador quando contrata funcionário. Precisa de contador quando vai sair do MEI. E precisa de contador, pode ter se quiser, nem no caso nem precisa, mas pode ter se quiser declarar o lucro totalmente isento lá na pessoa física, tá? Porque quando você é MEI, você tem que fazer 3 cálculos para saber se você tem que entregar imposto de renda ou não, tá? Não dá pra gente entrar nesse assunto aqui agora, mas eu te convido a assistir um IGTV lá no canal da Custom, lá no Instagram da Custom, onde eu explico isso para você. Se você é MEI, você tem que fazer 3 cálculos diferentes para saber se entrega imposto de renda ou não. E pode ser que você tenha que pagar imposto a mais lá na pessoa física. Agora, com o contador, você não precisa pagar nada na pessoa física, tá? O contador, ele atesta que você teve um lucro totalmente isento de próximas tributações, tá? Então, são esses 3 momentos que você precisa de contabilidade. Fora isso, não precisa. Tá, depois eu até quero ver esse IGTV. Me manda no direct, eu vou compartilhar, porque eu fiquei curioso também. Dá uma olhada porque vale a pena. O Paulo, para ficar claro, para eu pelo menos, para que eu possa tirar DANF como venda, preciso exclusivamente de software específico? Depende do, como é que é? Depende do estado, como é que é? Porque aqui Então, em Minas eu tiro pelo site, né? Pelo CIARE. primeira coisa, ó, quer emitir nota fiscal? Procura seu estado. Você vai procurar a Secretaria de Fazenda do seu estado. Digita lá no Google, Cefaz MG, Cefaz SP, Cefaz RJ. Digita Cefaz e o seu estado. Procura por nota avulsa. Se eles tiverem essa opção de nota avulsa, você consegue emitir de graça no portal do estado sem ter que pagar nada. Agora, não, procurei a Cefaz e a Cefaz virou para mim e falou: não temos um sistema. O que você vai fazer? Você vai correr atrás ou do Conta Azul, ou do Bling, ou do Time. Lembrando que Bling e Time têm versões gratuitas. Então, procura a versão gratuita para você emitir uma nota. Entendeu, Paulo? Não tem resposta fácil, gente. É igual a impressão 3D. Bárbara, o pessoal às vezes pergunta assim, Pablo, qual configuração que eu uso para... Não tem, é igual no seu caso, gente. Cada caso tem um monte de variáveis, gente. Não tem jeito. Gente, tem mais uma pergunta? A gente está quase às 8 horas, a Bárbara tem mentoria, eu também tenho mentoria agora mesmo, com os nossos mentorandos, né? Exatamente, Hugo, não tem mágica. Vamos fazer o seguinte, essa live vai ficar salva? Vai, fica salva. Eu vou deixar nos comentários, né? O primeiro comentário ali, eu coloco os 3 NCMs que eu sugiro, tá? E aí vocês ficam ali tendo eles fácil, de maneira tranquila para vocês. E qualquer dúvida também, gente, vai lá na Custom, pode me chamar no direct, tem caixinha de pergunta lá todo dia, que aí eu esclareço para vocês. Eu acho que o nosso objetivo aqui é te dar um norte, tá? Então, qual que é a configuração que eu uso para imprimir? Você tem que estudar e tem que fazer teste. Como é que eu faço nota fiscal? Você vai procurar esse órgão aqui. Então, é para te dar um norte, para você não ficar perdido, tá? Mas conta comigo, que eu estou disponível também.
E agora, se quiser saber a configuração para imprimir e o norte da contabilidade, entra na comunidade. Vai abrir turma nova daqui 2 semanas, viu, gente? Dia 29 de julho, nova turma, e vai ter a aula da Bárbara lá. Isso aqui é só um esquenta para vocês terem o norte, né? Não tem como falar nada diferente disso. Acho que tem Isso mais aí. uma pergunta aqui, a última, né? Minha esposa tem 2 máquinas de cartão, seria melhor uma contabilidade no momento para orientar ou ter a consultoria primeiro? Então, 2 máquinas de cartão, é bom que elas estejam, então, no CNPJ? Sua esposa tem um MEI? Porque se você tem MEI e tem máquina de cartão, a Receita Federal precisa que essa máquina de cartão seja no CNPJ, porque senão pode te dar problema. Então já liga para essas máquinas e confere, tá no CNPJ ou não. Agora sim, se você quiser marcar uma consultoria para entender qual é a necessidade, né, de fazer controle dessas máquinas de cartão, aí você me chama. Agora sim, se você tem máquina de cartão, a Receita já sabe quanto você ganha. Então você tem que ficar mais atento ainda para ver se você não está ultrapassando esse valor. Tem MEI, gente, aqui que eu já peguei, tá? Que já virou meu cliente, que falava assim, eu não ultrapasso o valor, não, eu ganho só um pouquinho. Quando a Receita Federal fez uma autuação, descobriu que ele ganhava cerca de 120 mil a mais do que o MEI. E ele não via, porque ele não tinha controle, ele gastava, achava que não ganhava e estava lá ganhando horrores. Então, assim, máquina de cartão é um chamariz para a Receita Federal, porque a sua máquina presta contas para o Banco Central, que presta conta para a Receita Federal. Então, antes de você informar lá na Dazene quanto é que você ganhou, a Receita já sabe. Ela quer só conferir. É a mesma coisa também que o Pix faz hoje. Então, assim, se você quer fazer errado, você só pode vender em dinheiro. Porque a Receita não sabe quanto é que você tem debaixo do colchão. Mas tudo que você tem em conta, por moeda eletrônica, por meio digital, ela já sabe. E o Pix veio só para piorar isso, né? O Pix é para a gente, para o usuário, é para facilitar a vida. Não, não é para facilitar a vida. Eles não fazem nada pensando no objetivo deles, que é controlar, né? Cada vez mais eles estão controlando, igual você falou. É um Big Brother, estão vigiando. Eu tenho uma frase que eu falo que é a seguinte: em terra de jeitinho, quem manda Pix é amigo da Receita Federal. Se você tá mandando Pix e tá recebendo Pix, você tá assim com a Receita, ó. Você tá entregando tudo ali de bandeja para ela. Verdade. Ó, a Joyce deu uma ideia aqui. Eu pensei, não falei, fazer um post dos NCM KNAI. Vou fazer um post igual eu faço esses carrosséis explicando coisas mais superficiais. Vou fazer assim: a gente vai pegar os NCM KNAI e falar de um resumão. Gente, lembrando que resumão é só o norte, resumão é só para o básico. Mas eu acho que é isso, gente. Se ninguém tem mais nenhuma. Deixa eu ver aqui, eu acho que acabaram as dúvidas. A gente vai encerrar aqui. Eu queria agradecer a Bárbara pelo tempo, pela ajuda aqui, né? Ela acho que esclareceu, pelos comentários, a gente viu que esclareceu bastante o pessoal. Obrigado, Bárbara, pelo seu tempo aí, né? Pela ajuda. Eu acho que é isso, gente. Todo mundo aqui. Todo mundo. Acabou as perguntas, todo mundo agradecendo. É isso. Valeu pelo seu tempo e pela disponibilidade e te esperamos no curso. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço todo mundo que assistiu. Convido vocês a irem lá na Custom, conferir também o conteúdo. Lá eu tenho curso para MEI, então se quiser aprofundar bastante, lá também tem. Mas eu espero ver vocês também lá na comunidade. Então, bora que daqui a 2 semanas abre aí a inscrição e aí a gente se vê lá também, tá? Muito obrigada pela oportunidade, viu, Paulo? Imagina, eu agradeço. Até mais, gente. Boa noite para todo mundo. E lembrando que amanhã a gente tem live com o Hugo, né, Hugo, que está aí, e com o Renan sobre os fatiadores. Então amanhã tem outra live. Boa noite, gente. Até mais. Obrigado. E ela vai ficar salva. Quem chegou atrasado e perdeu vai ficar salva aqui no IGTV. Falou, até mais. Tchau, tchau.